Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 11 de junho de 2025, né? Uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Já atendeu o interfone aqui. Então, né? Aí a gente vai estar hoje, né? Como eu falei que hoje é dia 11 de junho de 2025, a gente vai estar vendo aqui Josué, o sucessor de Moisés, tá? Diz assim, Moisés disse ainda... Não, não é. É no 30. Misericórdia para quem se arrepende, Deuteronômio 30. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhe sobrevirem, e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações. E quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhe ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e o reunirá novamente de todas as nações por onde eu estiver espalhado. Olha que coisa linda, igreja, isso acontecendo no nosso tempo, né? Arandasorebidecomanai, oh, aleluia. Santo, santo, rebandai, axerebidecomanai. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por a sua santa e preciosa palavra. Neste momento, Senhor, eu te peço que a missionária Nadir Albano desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Plano, Deus apareça. Porque o objetivo é que Jesus apareça, que ele cresça, alemanai, assai, que a sua palavra seja pregada, seja exaltada nos quatro cantos da terra. Deus, me ajude a ministrar a tua palavra, Pai, com humildade, mas com ousadia do teu Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor está acima, meu Deus, de tudo e de todos. A tua grandeza, ela é infinita. A trindade, ela é a perfeição. Eu te agradeço e te glorifico, meu Deus, hoje e sempre. Amém. Amém, né? A palavra do Senhor, ela vai dizer aqui para mim e para você, dessa maneira. Misericórdia para quem se arrepende. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando você e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhe ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, e terá compaixão de vocês, e os reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado, né? Falei com vocês, eu sempre falo, né? E gosto de sempre estar falando disso, né? Porque essa restauração de Deus aconteceu, bem dizer, nos nossos tempos, né? Essa volta do povo de Israel, né, para o centro da terra como nação aconteceu em 1948, tá? E em 2017, 2018, Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel, né? A gente sabe que teve o Holocausto no começo de 1900, né? Então, ali o século passado foi algo, vamos dizer assim, que Deus escolheu ali, né, o século passado para restaurar, para fazer muitas coisas ao povo de Israel, né? Foi um século, assim, de perseguição, de morte, né? Teve o holocausto, mas também teve a restauração da nação, voltando para o centro da terra, né? E o reconhecimento de Jerusalém como capital. Então, cumprindo aqui, né, aquilo que Deus já havia dito, né? E é muito interessante que fala, quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhe ordeno, né? Demorou quantos anos, igreja? Mas está acontecendo, né? Então, Deus, ele diz assim, então o Senhor, o seu Deus, lhe terá compaixão, restauração e terá compaixão de vocês e reunirá novamente todas as nações por onde estiver espalhado. Isso é muito lindo, isso é muito forte, né? Deus mostrando, Ramanda Suda, como é que ele está no controle, né? Da vida do povo de Israel, da vida, né? Esse Jesus, ele é maravilhoso. Mesmo eles não tendo aceitado Jesus, tendo reconhecido Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, como diz em João 1:1, diz assim, e veio para os seus não aceitaram, todos que aceitaram dali o poder de serem feitos filhos de Deus. O povo de Israel não deixa de ser o povo escolhido de Deus, né? Deus estava esperando eles se redimirem para tornar a cumprir as promessas na vida deles, né? E Deus tem a maneira dele trabalhar, ok? Aleluia!
Vamos lá no 4. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu, e de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta, né? A gente vê essa palavra, ela é muito forte, é perfeita, né? Ele os trará para a terra dos seus antepassados, vocês tomarão posse dela, e ele fará com que vocês sejam mais próximos e mais numerosos do que os antepassados. E a gente sabe que o povo de Israel, depois de tudo que eles passaram, ele é uma nação riquíssima, né? No entanto, que a gente vê muitas nações em volta tentando tomar, né, a terra de Israel, né? Por quê? Porque a prosperidade do Senhor está sobre a vida deles. É uma promessa, Abraão, Isaac e Jacó. Ramandassura e Midecomanai. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma que viu. Então, Deus, ele quer sempre que o povo de Israel o amem, né? O tenha, né, como Deus da sua vida. Então, a gente sabe que o povo de Israel é um povo que adora a Deus, tá? Somente a Deus, né? É um povo, né, que serve ao único Deus, tá bom? O Senhor, o seu Deus, enviará entre todas, no 7, o Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre o inimigo que os odeia e os persegue, né? E a gente sabe que o povo ali ao redor tem tentado de toda maneira desestabilizar o povo de Deus, mas há uma promessa, Ramandasu Decomanai, né? E eles não conseguem, né? Por isso que tá essa guerra até agora, né? Hoje, em 2025, né? Dia 11 de junho de 2000, e tá tendo guerra lá, né? A gente sabe ali no território de Israel e com os outros demais seus vizinhos, né? Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhe dei hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos dos seus ventres, a criação de seus animais, as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente com vocês e os tornará próspero como se alegram como se alegrou seus antepassados, né? Agora me fez até lembrar aqui, né, Deus falando da prosperidade, na guerra dos 7 dias que teve com o povo de Israel, né, os soldados adversários viam anjos, né, lutando em favor do povo, né? Coisa linda, né? Tudo aí no século passado, tá? Coisas que Deus fez tremenda, né? Via a mão de Deus assim, né? Os adversários contando testemunho, Deus escondendo o povo e no vento de areia, né? As bombas que estavam assim, as dinamite, aquelas bombas, esqueci, acho que é dinamite mesmo, que eles botavam embaixo da terra, os inimigos, Deus soprava com vento assim, ó, para o seu povo passar. Eu tô falando de igreja, tô falando de coisas do século passado, né? Tão longe não, tá? Foi lá a guerra dos 7 dias ali do povo de Israel, coisa tremenda, né? Que Deus fez com aquele povo em 7 dias. E por isso essa guerra tem nos dias de hoje, ok? Vamos lá por 10. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então, sempre tem, né, uma advertência. Deus está falando, se vocês voltarem e adorarem o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, então a igreja tem que ter isso, né? Eu vejo as pessoas falar muito ali, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? A gente vê falar muito ali, né? Quando Salomão faz o templo ali, ele ora para Deus, né? Receber ali a oração do povo ali, receber o templo como casa de Deus. Então ele faz essa oração. A gente fala muito sobre essa oração, mas essa oração está atrelada à obediência ao povo de Israel para com Deus, tá? Vamos lá no 11. Vida ou morte? Então, a gente vê, né, que Deus, ele quer restaurar, né? Essa restauração aconteceu no nosso tempo, tá acontecendo ainda, né? Porque a Bíblia, ela tá se cumprindo, né? Sobre ali o que foi dito ali, né, em Gênesis, e o que né, em tudo ali tá se cumprindo, os patriarcas, Aramandaçuda, como é coisa tremenda que Deus tem feito no meio do seu povo, né? Então, Deus quem dará um coração fiel a vocês, ao povo de Israel. Vamos continuar aqui no 11. Vida ou morte, né? Olha que tremenda, igreja. O que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer, nem está longe do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazer e proclamar a nós ao fim de que lhes obedecemos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-los de volta e proclamará no fim de que lhe obedecemos. Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração, por isso vocês poderão obedecê-lo. A palavra, aqui a palavra a gente sabe que é Jesus, né? A própria palavra, João 1 diz assim, e a palavra veio para os seus e os seus não receberam, todos que receberam deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a palavra aqui, ela é sempre forte, né? Dizendo ali da presença de Deus, da obediência do povo de Deus para com a palavra dele, né? E o povo sempre relutando, né? Então a gente vê aqui o que o Senhor faz, né? A palavra tá próxima, porque é o quê? É a aliança de Deus para com o seu povo, né? É a obediência, crer, obedecer, né?
Isso tudo tá ao alcance do povo, não tá no céu, né? Porque o obedecer é aqui na terra, né? Ou seja, a fé para mim, para você hoje, né? Como diz Romano 10:6, né? O 10, né? Pela palavra, pela fé, né? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, assim, ouvindo ali a lei que Deus deu para eles, né? Então, assim, eles terem que obedecer por serem povos de Deus, filhos de Deus, povo escolhido do Senhor, né? Aí o Senhor diz assim, no 15, vejam que hoje põe diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte, ou a destruição. Então, Deus está mostrando, vocês querem vida, né? Vejam, né? Que hoje põe diante de vocês a vida e prosperidade, ou morte ou destruição. Pois antes lhes ordeno que ame o Senhor, o seu Deus, e ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, decretos e ordenança. Então vocês terão vida e aumentarão em números. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Então, Deus, igreja, Deus sempre deixou claro para o povo de Israel a obediência a Ele, a adoração a Ele, somente a Ele, né? Vocês terão vida, né? Por quê? Né? Se vocês guardar, né, os mandamentos de Deus, né? É muito forte que Deus fala para o povo dele, né? Ele diz assim: se todavia o seu coração desviar e vocês não forem obedientes, se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-lo, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos, vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse depois de atravessar o Jordão, tá? Então, assim, vocês vão atravessar o Jordão. Se vocês não obedecerem, vocês não vão ter prosperidade, vocês não vão ter descanso. Então, assim, vocês precisam, né, entender que a minha glória eu não divido com ninguém, que vocês não podem para que vocês não venham se prostrar outros deuses. É só isso, né? Então, assim, é só isso. Mas para eles era muito difícil, porque eles tinham um coração obstinado, né? O pecado, né, de Adão e Eva, né, faz parte, né? O que nos purifica é o sangue de Jesus nos dias de hoje. Aleluia, Amanda. Não é na minha força, não é na sua força, é na força do poder de Deus. E igreja não é fácil. Igreja, a caminhada com Deus não é fácil. Quem dizer que é fácil é mentiroso, né? Porque é uma caminhada de renúncia, né? Nós somos carne, e a carne ela é pecaminosa. Com o povo de Israel não era diferente, ok? Vamos continuar no 19. Hoje invoco os céus. Olha só que coisa linda. Que Deus fala para eles aqui, ó, no 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida para que vocês e seus filhos vivam, né? Deus deixando bem claro, eu escolhi, eu deixei, né? Eu coloquei na frente de vocês. Aqui é testemunho, os céus e a terra. Testemunho próprio Deus, ela manda Súria me decomanai, né? Então, mostrando que é coisas de Deus, né? Que Deus é verdadeiro. E a gente vê aqui no 20. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, é Ele que lhes dará muitos anos na terra, né? Que jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Igreja, Deus só pedia para esse povo obediência, né? Adoração a Ele, Aramanda Sudecomanai, né? Então, e foi tudo que aconteceu com o povo de Israel. E a gente sabe que eles não conseguiam enxergar Jesus, né? Como Messias, como o Yeshua Hamashia, como Deus vivo, né? Então, tudo isso trouxe um peso sobre a vida deles. Mas Deus é aquele quem chamou, é aquele quem sarou, é aquele que libertou, né? E aquele que transformou. E mesmo assim, o povo de Deus, o povo escolhido, eles virou-se contra ele, né? Então, é o que Deus peça para mim e para você, que a gente venha adorar simplesmente a Deus pelo que Ele é, né? Porque Ele é um Deus fiel e verdadeiro, amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Deus abençoe, uma boa tarde. Fiquem na paz.